Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas o vídeo de hoje nós não vamos falar propriamente sobre inglês, mas o porquê queremos aprender inglês, motivos e atitudes, certo? Vamos ver primeiramente os motivos, né, do porquê passamos ou buscamos aprender inglês. Primeiro, por que aprender inglês? Uma pergunta. E aí nós temos alguns motivos, entre eles, né? Viajar, desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, fazer parte de um determinado grupo ou de uma situação, necessidade de sobrevivência e representar a mim mesmo. Agora, quando você que está procurando aprender inglês, você está assistindo aqui, provavelmente você deve ter chegado até aqui porque você está procurando aprender inglês. Como eu também faço isso, procuro aprender inglês todos os dias, pratico. Então, para você desenvolver o inglês, você precisa enxergar. Eu vou colocar aqui, tem aí embaixo para vocês, ó, Vision Board. Por que eu vou colocar essa palavra aqui? Daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa, certo? Então, para você aprender inglês, ou para você responder essa pergunta, por que aprender inglês, você vem. Bom, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar. Ou desenvolvimento da minha pessoa, do meu desenvolvimento pessoal. Porque normalmente em inglês, há 10 anos atrás aproximadamente, dos 100% dos livros escritos no mundo, somente 10% eram traduzidos para o português. Os outros 90% nós não temos, ou não tínhamos acesso há 10 anos atrás, não sei como está hoje. Então você tem que começar. Bom, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar. Bom, não quero, tem outra possibilidade. Desenvolvimento pessoal ou crescimento profissional. Eu sou numa empresa multinacional e eu quero aprender inglês para poder crescer dentro da empresa e ir para outros países. Fazer parte de um conjunto, de um grupo ou de qualquer coisa que você queira fazer parte, mas você sabe que ali usa o inglês como uma língua universal. Então você e também você tem a necessidade de sobrevivência, que aqui é bacana. Se você está num lugar que só fala inglês, você tem que aprender inglês para sobreviver. E depois que você já preencheu essa daqui, também tem esta situação. Representar a mim mesmo. Ao invés de ter uma pessoa te interpretando ou falando por você, você pode representar-se a si mesmo. Mas olhem que interessante. Isso aqui também está porque eu aprendi o português. Né? Então, primeira coisa, quando você vai aprender o português, e por que você aprende o português? Porque, primeiro, você quer fazer parte de tudo. Então, a mamãe brinca, oi, bebê, tal, aquela coisinha, tudo sabe como que é, né? A mamãe fica cutucando o nenenzinho ri, depois fala, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, papai. Porque ele aprende o português porque ele quer fazer parte, certo? Depois que ele começa a fazer parte, que ele não mama só porque ele chora, mas agora ele mama porque ele pede mamar, ou pede água, ou pede papá, ou pede qualquer coisa, então ele está praticando o desenvolvimento do português para sobrevivência, certo? E aí a criança começa, já chega a uma certa idade, ela começa então a querer se representar. Por exemplo, fala assim, ela tem 3 anos. Não, mamãe, eu já tenho 4 anos. Ela está representando a si mesma usando a expressão vocálica, o português no caso. Então, por que você quer aprender inglês? Você deve colocar isso no papel e você tem também que colocar que saber falar o português te garante que você seja parte de um grupo e também garante a sua sobrevivência e consecutivamente, a partir do desenvolvimento, você tem a possibilidade de representar a si mesmo, ok? Agora vamos para o outro lado, que eu gostaria depois eu vou dividir essa atividade em 2 partes. Mas ainda nessa primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o Vision Board. O que é um Vision Board? No português, normalmente a gente fala muito sobre o quadro dos sonhos, o quadro dos desejos. O que é um Vision Board, então? É um local onde você vai determinar suas prioridades. Por exemplo, esse aqui é uma maneira muito simples de fazer. Mas veja aqui, você tem hoje como inglês, você quer crescer profissionalmente, certo? Ou quer viajar no final do ano que vem. Então, você está com a sua vida estável, tudo, aí você coloca aqui, ó, vamos
vamos colocar aqui emergência. Emergência, certo? Aqui vamos colocar urgência. Urgência. Eu vou colocar aqui importante. Importante. E aqui eu vou colocar interessante. Por que isso? Porque aqui você vai colocar as coisas que são emergenciais em sua vida. Suponhamos que a pessoa está com excesso de peso, pressão alta e qualquer problema. E o médico fala assim, olha, você tem que perder peso porque senão você vai ter um infarto ou alguma coisa assim. Ou você está com a glicose lá em cima, tem que diminuir o açúcar, uma série de coisas. Colesterol ou qualquer coisa. Ou você está desempregado e precisa desenvolver-se profissionalmente para poder conseguir um emprego, um trabalho, ou desenvolver o seu próprio negócio. Então você coloca aqui, aqui por exemplo, ó, perder peso. Ok? Inglês, certo? Desenvolvimento familiar. Então, se está com um problema na família, você coloca tudo aqui. Isso aqui é emergente, tem que ser primeiro caso. Agora, já aqui no urgente, você coloca, por exemplo, comprar um carro. Comprar um carro. Para você poder trabalhar e fazer mais vendas. Ou chegar mais rápido no trabalho, você trabalha em outra cidade. Você pode colocar aqui informática. Informática. Certo? Você tem que digitar com os 5 dedos. Você quer aprender a digitar com os 5 dedos. Aqui embaixo, importante, por exemplo, aqui, importante. Você coloca qualquer coisa, por exemplo, poderia colocar aqui academia. Academia. Certo? E aqui interessante, construir motorhome, como eu estou fazendo. Motorhome. Certo? Então vejam, isso aqui é um vision board. Você tem todas as informações. E onde você coloca isso aqui? Você coloca lá na sua geladeira, lá no espelho, onde você olha todo dia. Você chega ali, bate o olho e fala assim, olha gente, a minha emergência é isso, a minha urgência é isso, o que é importante é isso, e o que é interessante é isso, certo? O importante nunca pode suplantar a emergência e a urgência. E tampouco o interessante. Nunca pode funcionar assim. Sempre nesse sentido, e não nesse, ok? E sempre partindo do emergente. Do emergente, ok? Isso é um vision board. Aí você vai ter o quê? Você vai ver se o inglês, para você, ele está dentro do emergente, do urgente, do importante ou interessante. Toda pessoa que começa a aprender inglês e para é porque é interessante. Ou elas até é importante, mas não é urgente e nem emergente. Certo? Bom, eu acho que é isso daí. Eu não vou dar a minha opinião, né? Cada um deve construir. Mas existem outros vision boards. Por exemplo, este. Que você coloca aqui o círculo, aí você divide, e aí você vai colocando as suas informações, certo? Eu coloco sempre Deus aqui no meio, certo? É a minha opinião, Deus no meio. Primeiro, o centro de tudo para mim é Deus. Mas existem outros, por exemplo, que vocês podem construir, que são esses. Um quadro e fotos. Dizeres de jornais, frases importantes, frases interessantes, fotos. Aqui, ó, você coloca uma... Tá vendo? Olha que bacana. Por exemplo, aqui eu preciso, porque senão o ano que vem eu perco o meu emprego, crescimento profissional. Então eu coloco aqui, ó. Olha o tamanho, job, trabalho, né? O emprego, no caso ali. Então você vai colocar aqui. Isso aqui, tá aqui, ó. Vamos pôr aqui, travel. Né? Travel. Deixa eu ver. Travel. Beleza? Então isso aqui é viagem, certo? E umas outras coisas. Por exemplo, eu quero que os meus filhos aprendam ou estudem, façam homeschooling. Estudem dentro de casa. Eu não quero mandar os meus filhos para uma escola convencional. Eu quero que os meus filhos estudem em casa. Façam a faculdade dentro de casa. Para isso é bom eu começar a treinar eles pequenininho. Então eu vou me preparar, vou colocar na emergência ou na urgência, principalmente aqui na emergência, me preparar para treinar os meus filhos no homeschooling, para que eles estudem dentro de casa e não vão para uma escola convencional. É a opção que no Brasil está começando agora, mas nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, isso é normal.
Então nós temos isso aqui, estabelecidos aqui o Vision Board construído, nós vamos colocar as informações importantes, fotos, aqui temos estatísticas, aqui temos essa forma aqui. E aí a gente sabe que o inglês, se ele faz parte, no caso, para uma nova empreitada da vida, ou seja, eu vou trabalhar fora, vou trabalhar num país onde fala inglês, seja na África ou em qualquer lugar. Então eu quero fazer parte, vai servir para a minha sobrevivência e eu quero representar a mim mesmo, o inglês, como a gente fez no português. A gente fazia parte, agora a gente estava necessitando para a sobrevivência e eu quero representar a mim mesmo, ok? Eu volto na próxima parte do vídeo mostrando algumas coisas, como então estudar ou praticar o inglês com a atitude ideal e também a motivação ideal, ok? A gente já volta no na próxima parte do vídeo. Bom, pessoal, agora aqui nós estamos na segunda parte do nosso vídeo, motivos e atitudes para poder responder a essa pergunta. Por que aprender inglês? Como no português, você tem que dar aquelas respostas anteriores, como nós já falamos. E agora vamos para o segundo ponto. Eu deixei aqui meus Vision Boards como exemplo, né? E eu vou colocar aqui, ó, também. Deus, tá? Então, olha esse modelo aqui de fotos, recortes e várias coisinhas aqui. Esse aqui só escrito, esse aqui também você pode pôr fotos, recortes ou só escrito, tá? Mas são exemplos. Agora, depois que nós chegamos a este ponto, nós temos algumas coisas mais para colocar em prática, que é, se você quer definitivamente aprender inglês ou qualquer coisa na vida, né, você tem que estabelecer prioridades. O que é estabelecer prioridades? Você tem que ver o que você quer e onde isso se encaixa em sua vida. Não dá para tentar fazer alguma coisa. Eu ouvi falar que tem uma escola de inglês na esquina, ou sei lá, tem um curso de mandarim ou qualquer coisa, eu vou lá e... Não, você vai lá e você provavelmente não vai fazer o curso. Pode ser que faça, mas pela estatística mostra-se que não faz. Por quê? Porque a pessoa não estabeleceu prioridades para fazer aquilo. Então você precisa estabelecer prioridades, certo? Ajustar-se a um método, né? Existem vários métodos de aprendizado, por exemplo, de aprendizagem, desculpa. Tem pessoa que é muito visual, ela precisa muito ver, ela tem que ver fotos, vídeos, porque aquilo faz parte da estrutura do método que se encaixa a ela. Tem pessoa que só leu, por exemplo, se você me der um livro para ler, eu vou ler esse livro tranquilamente, gasto horas lendo um livro, para mim não tem problema nenhum, gosto muito. E eu prefiro ler um livro que eu aprendo muito mais do que, de repente, ver vídeos, né? No caso do entendimento da estrutura do idioma e não da pronúncia, no caso do livro propriamente. Então vamos lá. Você precisa ajustar-se a um método. Você precisa conhecer a escola onde você estuda e ver o método que ela usa para ver se você se encaixa ali ou se você usa um outro método. Outra coisa interessante, criar um plano. Então você estabelece as prioridades. O inglês, no caso, aqui eu coloquei como emergência porque nós falamos antes que é uma questão de trabalho, de sair, deixar o trabalho ou continuar. Mas aí você que estabelece, tá? A ordem das coisas. Então, você estabeleceu a prioridade, usando um Vision Board, por exemplo, porque aqui você pode pôr foto da família, né? Aqui o Vision Board é legal, eu já volto aqui. O Vision Board é legal porque, de repente, o casamento está ruim. Vou pôr aqui casal. O casamento está ruim. Olha como você destacou o casal. Então, todo dia você vai bater o olho aqui e falar, não, meu casamento está com problemas, eu tenho que resolver isso, né? Mas eu falo sobre casamento, sobre família, num outro canal. Eu tenho um canal que chama-se Valdenir Lara, tá? Lá você vai ver as coisas que eu posto, principalmente sobre família, tá? Então eu coloco lá nesse canal. E também a construção do motorhome, ok? Depois, entra lá e... veja os nossos vídeos lá. Estou construindo um motorhome também, estou colocando os vídeos lá. Então, voltando aqui, então, o Vision Board com fotos é muito bacana. Escrito, para mim faz muito sentido, mas aquele lá também é muito bom. E esse aqui, em forma de pizza, também depende. Daí você vê um modelo para você construir o seu, certo? Então, você estabeleceu prioridades, você ajustou-se a um método de ensino, né? E agora você tem que criar um plano
Qual é o plano? Que horário eu vou estudar? Que dias vou estudar? Onde eu vou estudar? Por que a nossa escola usa um método de enviar atividades que são de repetições passadas, que elas vão no celular das pessoas? Para quem usa Android é gratuito, para quem usa iPhone, ele tem que comprar o aplicativo, mas compensa, na minha opinião, compensa e compensa muito. Por quê? Porque a gente tem um plano, a pessoa ela tem que estabelecer a prioridade, ajustar seu método. No caso do nosso método, o conteúdo vai no celular, o conteúdo principal da nossa escola vai no celular. Então, ela tem que criar um plano de estudo. No caso de nossa escola, o conteúdo com a pronúncia, o escrito em inglês e escrito em português, já vai para ela e ela não precisa procurar o que ela vai aprender. Já chega para ela exatamente o que ela precisa aprender. O que ela tem dificuldade vai se repetir e o que ela não tem dificuldade é mandado para frente, certo? Só para relembrar no futuro. Então você precisa criar um plano de estudo e esse plano tem que ser ajustado ao seu trabalho, à sua possibilidade. Por que nós, novamente, criamos esse método que vai no celular da pessoa e ela nem precisa de internet? Uma vez que ela conectou, baixou os arquivos que são levinhos, ela não precisa mais de internet. Porque ao criar o plano, ela pode criar o plano de estudar na hora do almoço, durante a viagem, no ônibus, esperando de uma fila, em qualquer momento. No caso dos nossos alunos, eles podem fazer uma aula de 1 hora diária ou 2 durante o dia todo. Ele faz 5 minutos aqui, depois o restante do conteúdo vai voltando até que ele complete 1 ou 2 horas de estudo. Mas voltando, então, criando um método, e depois você tem que, principal ingrediente para não deixar de estudar, lembrar-se do porquê você começou. Por que você começou a praticar ou aprender inglês? Aí você volta aqui, ó, por uma dessas razões. Porque as pessoas começam, eu também, não é só você, eu também, tá? Deixa eu me incluir, porque isso acontece comigo constantemente. Então, eu tenho que sempre me lembrar o porquê eu tenho a escola de inglês online hoje e física. Por que eu tenho isso aqui se eu já trabalho, se eu já faço, se eu já tenho minha atividade profissional? E eu tenho que estar sempre com isso em mente, para eu ter forças para fazer o que estou fazendo hoje. Você, por exemplo, você que está com uma dificuldade qualquer na vida, lembre-se o porquê você começou o que você está fazendo e agora está tendo dificuldade com isso. Analisa. Eu, por exemplo, comecei a aprender inglês porque eu gosto. Mas qual é o meu objetivo? Daí eu coloco. Eu tenho um objetivo com o inglês. Pessoal, os vizinhos estão fazendo um barulhão aqui. Tem hora que é serra, tem hora que é som de volume alto no som, cachorro latindo, tá? Mas suportem aí. Então, esse lembrar-se do porquê você começou é muito importante e o Vision Board ajuda muito, porque está descrito aqui, ó, por que você começou. Por que você começou a aprender inglês e colocou no plano de emergência? Ou por que inglês no plano de urgência? Ou por que a academia no plano de importante e não de urgência? Porque de repente você tem que fazer academia, só que antes de fazer academia você precisa fazer algumas coisas. Conseguir um emprego para poder pagar a academia e você precisa corrigir a alimentação para cair num peso, de repente, ideal para você poder praticar a academia. Ou, sei lá, alguma coisa, alguma coisa. Então, sempre olhando. Isso aqui lembra do porquê, beleza? Então, Vision Board dá a gente a orientação para aprendermos inglês ou respondermos a pergunta por que queremos aprender inglês, viajar ou qualquer coisa. Por que eu quero me casar? Então, aí tá aí. Bom, eu já estou casado há 24 anos, eu posso falar alguns porquês, né? Então, isso aí, gente. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto a ver vocês novamente em um outro vídeo e também às quartas-feiras. Eu estou sempre ali online, esperando vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o porquê aprender inglês. God bless you, I love you, and I hope that you have hope like me. In Jesus' name, amen.